Se você quer morar no exterior, mora no exterior, acabou de chegar ou já mora há muito tempo, esse vídeo é pra você. Vou te contar umas verdades. Bora agora, mundo afora. A primeira coisa que você precisa, e é uma obrigação fazer antes de se mudar de país, estudar, trabalhar ou apenas se mudar de país, você precisa ter um planejamento, você precisa ter um foco, você precisa ter uma noção. Você precisa saber o país, quanto que é o salário do país, qual é o custo de vida, quanto tempo para sair o visto. São várias informações que elas são meio que obrigatórias antes de você tomar uma decisão. E aí, quando você tiver uma noção de como que funciona esse país, aí você coloca numa balança dentro do seu cenário realista, né? Em relação a financeiro, em relação a clima, em relação a custo, em relação ao retorno do investimento que você está fazendo naquele planejamento, nessa mudança que é tão importante para você se desenvolver e se mudar bem. Então, antes de eu entrar nas informações que acontecem com você dentro do processo do intercâmbio, você precisa, antes de mais nada, ter um planejamento, pesquisar sobre destinos, pesquisar sobre clima, pesquisar sobre custo, sobre tudo isso que eu já falei. Depois que você já teve o seu planejamento, é muito importante você ter uma mentalidade vencedora. E junto com a mentalidade vencedora, isso aqui que eu vou te falar, ninguém te fala. Porque o que acontece? Quando a gente está muito próximo, já recebemos o visto aprovado, já está tudo certinho para a gente embarcar, já fez a despedida com todo mundo em casa, deu tchau, comemorou, tal, tá muito perto de viajar. Na sua cabeça, e isso não sou só eu, é de qualquer pessoa que está se mudando pela primeira vez, você já coloca um cenário perfeito, um cenário de que a minha vida vai mudar, a minha vida vai ser maravilhosa, lá tudo é seguro, lá tudo funciona, assim, comparado com a vida de muitas pessoas, e dependendo do país que você mora, melhora sim, mas só que esse processo de mudança, de chegar no país, ficar no país, chegar numa coisa nova, ela é impactante. Então, isso é uma coisa que ninguém te fala antes de você fazer intercâmbio. Quando você chega no país, você toma um choque cultural. E o choque cultural é real, tá? Se for a um lugar que fala uma outra língua, tudo que você estava acostumado de uma hora para outra. Tipo, você entrou no avião, era uma coisa antes de entrar no avião. Saiu do avião, é outra coisa. Os sons são diferentes, a língua é diferente, a comida é diferente, o fuso horário é diferente, o clima é diferente. Dependendo do país, eles dirigem numa mão diferente. Então, você tem que se preparar para isso, tá? Então eu tô fazendo esse vídeo para você porque isso parece ser uma coisa assim bem simples, mas é uma informação que pode te ajudar a ser forte. Porque muita gente, quando chega nessa parte de tipo, o que eu vim fazer aqui? Nossa, eu tô sozinho aqui. Como que eu peço comida? Qual que é o tipo de comida? Qual que é o custo do mercado? Começa a vir um monte de informação pra você. E isso daqui que eu estou falando pra vocês é uma verdade. Então, antes de você embarcar, é legal ter esse pensamento super otimista de tipo, nossa, eu vou mudar de vida, vou lugar um projeto muito legal, vou aproveitar ao máximo. E tem que ser assim mesmo. Mas junto com esse pensamento super otimista, coloca essa parte realista também, que vai ter o choque cultural. Porque todo mundo é igual, entendeu? Todo mundo, ao mesmo tempo que todo mundo é diferente um do outro, as emoções e os impactos do choque cultural é real na vida de todo mundo. Cada pessoa reage de forma diferente. Mas isso que eu estou te falando vai acontecer com todo mundo. Porque você vai ver a diferença da onde você morava e aonde você está morando. Uma outra coisa que o pessoal não fala para vocês é em relação a... No intercâmbio vão ter muitas pessoas que falam a sua língua. Por exemplo, brasileiros. Existe comunidade brasileira em qualquer país. Por exemplo, eu fui para a República Tcheca, que eu só fui porque eu casei com a minha esposa da República Tcheca, e ela mora no interior da República Tcheca. E quando eu cheguei lá, tinha um time, 90% do time de futebol da cidade era de brasileiros. Então assim, brasileiro está em todos os lugares. Tem uma comunidade muito grande na Austrália, tem uma comunidade muito grande em Portugal, uma comunidade muito grande no Reino Unido, em todos os destinos. Então,
é muito fácil você chegar no país e quando você vê um brasileiro, você já começa a sair com brasileiro, você começa a falar com brasileiro, você começa a falar português o tempo todo. E aí você acaba esquecendo o real motivo pelo qual você foi fazer intercâmbio. E o intercâmbio, para muitas pessoas, é para se desenvolver na língua, né? Principalmente para poder voltar para o país falando fluentemente a língua inglesa ou francesa, qualquer que seja o país que você está indo. Então é muito importante você colocar no seu objetivo esse foco, né? Ter um foco. Eu não estou falando para você se distanciar de brasileiros, porque eu acho que é muito legal ter a cultura próxima de você o tempo todo. Porque é a nossa raiz e eu senti a falta de brasileiros. Mas junto com o grupo de brasileiros, agregar pessoas de outras nacionalidades, chamar para ir sair junto, que aí você fica você se obriga a falar outra língua. Então isso é uma outra coisa muito importante dentro do seu intercâmbio que vale muito a pena colocar na balança. Outra coisa que ninguém te fala vai chegar um momento, e isso daí é principalmente para quem já está mais tempo no país. Tem gente que já está há 1 ano, 6 meses, 10 meses, 3 anos. Que você começa a se perguntar, o que eu estou fazendo aqui? Eu quero voltar para o meu país. Aí você começa a lembrar, e esse é o momento que a gente meio que se sabota. Porque eu falo isso porque eu já passei por um processo igual e vou explicar o porquê. Quando a gente chega, tá muito tempo já no país, a gente começa a lembrar das coisas boas apenas do nosso país de origem. E a gente esquece do porquê que a gente saiu. Então, a palavra porquê. Por que a gente saiu? A gente esquece. Porque a gente já tá bastante tempo, a gente tá no dia a dia lá, vivendo a rotina, trabalhando, estudando, pagando as contas, pagando visto, renovação, tal, se adaptando à sociedade, ao sistema. E a gente lembra que a gente é brasileiro. E a gente se esquece do motivo pelo qual a gente saiu. Então, o tempo todo a gente fica só pensando, eu quero voltar porque isso aqui era mais legal, a comida era melhor, meus amigos, tal. Mas aí o que acontece? Que foi que é aí que eu entro. Eu já fiz esse movimento. Eu já saí do Brasil em 2011 a primeira vez e fui para a Austrália. E depois fiquei uns 10 meses e começou a vir, nossa, eu quero voltar pro Brasil, quero ficar com meus amigos, com a minha família, tal. Mas aí logo que eu cheguei no Brasil, foi na hora, eu me arrependi. Porque eu tava só lembrando das coisas boas e na hora que eu saí do aeroporto, comecei a ver o trânsito, comecei a ver barulho, poluição, falta de educação, essas coisas. E já estavam contando histórias já de assassinato, de sequestrar não sei quem, tal. Aí eu falei, nossa, o que eu vim fazer aqui? Mas só que aí já era tarde, né? Então eu tô fazendo esse vídeo pra você. Se você que tá assistindo, se você mora no exterior, pensa direitinho, coloca na balança, não esquece o porquê. Lembra daquele momento que você tomou a decisão de sair. Tem um motivo, tem uma razão. A não ser que tenha sido uma razão de fuga. Se foi fuga mesmo, tipo, eu quero fugir da realidade e tal, aí realmente você saiu sem base. Mas se você saiu para querer construir, para querer uma mudança de vida, não se esqueça disso, tá? Porque quando você volta, as coisas ainda são piores do que quando você estava no Brasil, porque você já não tem mais aquelas amizades tão fortes, já não tem muitas coisas que antigamente você tinha. Então, é isso, gente. Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenha ajudado vocês que são viajantes, que estão aí fora, mundo afora. E eu tô aqui para apoiar vocês. Se vocês também quiserem estudar inglês em Manchester, tem um link aqui na descrição com uma promoção super especial para você. E aí você pode me chamar no WhatsApp e a gente conversa, tá bom? Um abraço, tchau, tchau. Nos vemos nos próximos vídeos.